Depois de meses pensando em criar um canal, eu finalmente pressionei o botão de gravar, várias vezes. E então, já publiquei 8 vídeos, um por semana, sem parar. E assim, já estou criando conteúdo há 3 meses. Eu gostaria de dizer que agora falar para a câmera ficou mais fácil, mas não ficou. De fato, cada vez é mais difícil, porque ainda eu posso levar 2 horas para gravar 10 minutos. E para publicar o primeiro vídeo, eu passei um final de semana aprendendo a editar, e ainda assim o vídeo não ficou perfeito. Mas uma coisa sim tem mudado. Hoje, eu sei que a parte mais difícil não é nem gravar, nem editar. É começar. É publicar o primeiro vídeo. Neste vídeo, eu quero te contar o que aprendi nesses meses. Deixar um caminho simples para você publicar o seu ainda essa semana. E também vou contar porque a Latamia existe. Eu sou o Luiz, o fundador da Latamia, e aqui eu compartilho o que estou aprendendo sobre inteligência artificial, sobre finanças e sobre como construir uma carreira AI First. Durante anos, o YouTube foi uma coisa que eu assistia, não uma coisa que eu fazia. E eu, pessoalmente, talvez como você, vi como a profissão de youtuber aparecia como algo que eu queria fazer, mas parecia muito distante para alguém que nem sequer tinha redes sociais. Então, em dezembro, comecei a pensar em abrir um canal, assim como você também pensou em algum momento. Eu comecei planejando tudo, desde o logo até o roteiro dos primeiros vídeos. E se você é uma pessoa que entende a necessidade do planejamento, mas não toma nenhuma atitude, você vai me entender. Eu também sofro de parálises por análises. E o meu verdadeiro começo só aconteceu logo depois de me mudar do Brasil. Aí eu pensei, putz, eu já mudei de país, de novo, por que não começar algo realmente diferente? E aqui eu deixo um conselho. Quando você pensar em fazer algo, em vez de pensar em por que fazer, pense por que não. E assim eu deixo uma pergunta para você. Por que não pensar em começar um canal de YouTube essa semana? E quando eu finalmente comecei, eu dei conta que quase tudo que eu me preocupava, que não sabia nesse momento, eu só poderia ter aprendido fazendo YouTube e publicando. O primeiro vídeo, ele demora, porque você não está aprendendo uma coisa, você está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está aprendendo a falar para a câmera, você está aprendendo a gravar, como iluminar, editar. Inclusive, fazer uma thumb e publicar são coisas difíceis. O primeiro conselho é não tente parecer experiente em uma coisa que você está fazendo pela primeira vez. Ser especialista em um tema, ele ajuda muito. Mas o YouTube é uma coisa que também você vai precisar de aprender. E vai aprender fazendo. No primeiro vídeo, o objetivo pode ser simplesmente terminar. Realmente. No segundo, pode ser melhorar áudio. No terceiro, pode ser falar com mais naturalidade. E assim, até você alcançar esse nível da pessoa que para você é uma referência. Mas se você busca a perfeição no início, eu tenho uma má notícia. Ela não vai chegar. E é exatamente isso o mágico desse negócio. O primeiro vídeo não precisa provar que você sabe fazer YouTube. Precisa apenas existir para que você consiga fazer o segundo. E assim sucessivamente. E assim, depois de outros vídeos, eu ainda não tenho grandes números para te mostrar. De fato, nesse momento, se eu reviso, eu tenho uns 400 a 500 inscritos. Mas o verdadeiro ganho, ele está na rotina. Toda semana eu comecei a pensar no próximo vídeo. Eu praticamente só penso que vídeo eu vou gravar e publicar semana que vem. E como ele pode ser melhor. E que eu vou te entregar um hard take. Saber uma coisa, ela não significa necessariamente saber ensiná-la. E aqui eu vou dar um exemplo clássico. Se todo mundo que falasse um idioma soubesse ensiná-lo, a gente teria milhões de professores de espanhol, português, inglês. E isso se aplica até para o executivo mais experiente. Ensinar é muitas vezes mais difícil do que aprender. E inclusive mais desafiador. Mas também ele é mais satisfatório. E aqui, se você acha que tem muita gente na internet falando bobagem, isso é porque as pessoas que realmente sabem das coisas não estão publicando. Então, se você domina um assunto, para melhorar a internet, você deveria começar a gravar e começar a postar. A pergunta, como começar? Pense em um tema que para você há 5 anos será uma coisa difícil. Agora, nesse momento, e eu vou trazer aqui uma fala em espanhol, ele é pan de cada dia, uma coisa que você domina tranquilamente. Você vai dar horas sem se cansar. Então, no meu caso, quando eu escolhi o assunto, a resposta foi inteligência artificial. E assim, por que inteligência artificial? Por que o nicho? Pois bem, escolher o nicho, ele realmente pode ser a parte mais difícil. Mas também, não tem que ser uma parte fixa. O nicho pode ir mudando com respeito ao tempo. No início, eu recomendo que você escolha uma coisa que você conhece, mas é que algo que também você consiga estudar e algo que seja um problema, algo interessante para outras pessoas. Mas por cima desses 3 fatores, tem que ser algo que você gosta. E no meu caso, essa coisa foi a IA. Eu gosto de aprender IA, realmente.
E a inteligência artificial é um tema muito interessante, que ela muda constantemente e faz que você precise se atualizar de maneira indefinida. Apesar de ser um tema mainstream que aparece em todos os lados, a IA ainda é uma coisa difícil para muita gente. Inclusive, se você procura as pessoas, tem os 40 milhões de brasileiros que sabem usar IA, ou que usam IA no dia a dia. Não necessariamente significa que sabem. Esse é só apenas que 20, 25% da população do nosso país. E ainda nesse número, tem muita gente que realmente não conhece a IA, que pelo seu contexto, pela sua carreira, pelos seus recursos, não tem acesso, não tem um meio para aprender sobre IA. Sendo muito sincero, tem muito conteúdo bom de IA nas redes sociais. Sim, conteúdo, putz, tremendo, de muita gente muito boa, tanto em português como em outras línguas. Mas exatamente a maioria do bom conteúdo, ele ainda fica inacessível. Ele fica em inglês. Não todo brasileiro fala inglês, realmente. Pois bem, no meu caso, esses foram os fatores que criaram para mim esse interesse de começar a criar conteúdo sobre IA. Não é o conteúdo perfeito. E assim, você não precisa encontrar esse nicho perfeito. Você precisa encontrar uma coisa que inspire e que, da mesma maneira, você consiga falar dela. Pode ser um esporte, pode ser um livro, pode ser um game, uma série. O importante é começar a publicar. E assim, se eu precisasse publicar o meu primeiro vídeo ainda essa semana, eu faria assim. Eu agora escolheria uma coisa que eu gosto. No meu caso, pois, se não IA, era provavelmente vai ser um game, vai ser finanças. Toda uma coisa que você acredita que a pessoa precisa saber. Apoie o celular, grave 5 minutos e faça uma edição simples. Realmente não é tão difícil. Corte apenas o que precisa sair. Depois, publique antes da que a vontade de melhorar tudo, de fazer o vídeo perfeito, faça que você demore meses. Ou incluso que nem sequer comece. Não tem que começar pelo logo da empresa. Faça como eu. Não tem que começar pelo site. Não comece comprando uma câmera, de verdade, não precisa, seu celular é suficiente. Mas comece com um tema interessante, um tema que você gosta. E foi assim que a Latamia nasceu. Ela deixou de ser uma ideia, não porque tudo estava pronto, mas porque finalmente estou aqui, falando com vocês, sobre o que eu faço, que é aprender inteligência artificial e compartilhar para todas as pessoas que realmente querem aprender um tema que tem provavelmente a capacidade de mudar o nosso mundo. O meu primeiro vídeo não ficou bom. O segundo, e o terceiro, e o quarto, eles realmente têm ainda muito que melhorar. Inclusive, eu vou assistir esse vídeo depois de publicar, eu vou falar, putz, tem 1000 coisas que eu poderia ter feito melhor. Cada vídeo, ele ensina uma coisa que eu não aprendi planejando, que eu não aprendi lendo, que eu não aprendi assistindo outras pessoas falando. O fato de publicar é o que realmente faz você melhorar. Eu quero te deixar um convite. Escolha um tema. Pode ser qualquer tema. Realmente, a parte bonita dessa rede social é que tem espaço para tudo. E comece a gravar ainda essa semana. Depois, aqui, me conta nos comentários. Se você começasse um canal hoje, de que assunto falaria? Pois, se quer aprender mais inteligência artificial, como usar ela para finanças, pois inscrever aqui no canal para seguir aprendendo mais de como aplicar inteligência artificial em finanças e, por que não, como começar no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.